tem fundamento, é preciso preparar. Saravá a todos, sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho, e hoje nós vamos falar o início do ano, que para a nossa tradição, a nossa raiz, a raiz de Araré, começa justamente quando o Sol entra no signo de Áries. Mas antes de adentrar a esse tema, eu convido a todos para se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos se gostarem, porque isso nos ajuda muito, e dar o like também, que é fundamental para que a gente possa cada vez mais difundir também o conhecimento de Umbanda através da raiz de Araré. Bem, por que para nós é importante esse começo? Porque nós não iniciamos o ano no dia 1º de janeiro, como é da sociedade civil isso. Nós seguimos justamente a raiz de Araré, que preconiza que o ano, como falei anteriormente, entra no signo, o Sol entra no signo de Áries, não tem uma data fixa, às vezes é 20, às vezes é 21 de março, às vezes é 22 de março. Então, cada ano é diferente, mas para nós o ano se inicia justamente isso. E nós vamos ver que, por exemplo, a última gira que nós tivemos antes desse início, antes do dia 21 ou 22 ou 20 de março, conforme o ano, nós tivemos agora, em 2023, a última gira do ano anterior. Porque se um inicia, um está concluindo, que foi Iorimá, os pais velhos. Então nós encerramos com os pais velhos e vamos iniciar agora a primeira gira de março, ou seja, a gira a partir do dia 21, que é regido na nossa tradição por Ogum. O mês é regido por Ogum. Nós vamos ver que essa primeira gira é a gira das crianças, ou seja, para nós é o começo, é o início, ou seja, é aquele que é o ano que está nascendo, é como se uma criança que estivesse nascendo no seio familiar. Então nós começamos justamente com isso, com as crianças. Então hoje, daqui um pouco, nós estaremos aqui com a nossa gira das crianças, hoje dia 1º de abril, que é a vibração de Ori na nossa tradição, e que nas outras tradições recebe Cosme, Damião, Ibege, enfim, é tudo correlato, é tudo a mesma coisa. Então nós vamos ver que é de fundamental importância esses primeiros passos, porque nós estamos iniciando o ano dando os primeiros passos. E ele vem com o quê? Com a força de Ogum, que é justamente aquele que é o início do ano, até na roda astrológica. Então nós vamos ver que isso tudo se cruza, se intercambia, essas formas, tanto Ogum como a criança, a primeira gira. E Ogum nos dá essa força para que a gente possa justamente iniciar essa caminhada. Ele nos, por assim dizer, nos vitamina com a sua energia, como um vencedor de demanda. E nós vamos ver que então nós vamos crescer com isso, evoluir com isso, que é essa justamente a função de cada ano que se renova. Nós renovamos os nossos pedidos, as nossas esperanças, mas no fundo, na realidade, o que cada um de nós pelo menos deveria estar ansiando? De quê? De crescimento, de evolução espiritual. E é justamente isso que nós vamos cada vez mais pedir, solicitar, rogar para os orixás, para que eles nos abençoem nessa caminhada que começa agora, nessa jornada que se inicia. Então nós vamos ver que isso é de vital importância, justamente isso, esse início com as crianças. E as crianças regem o quê? Regem a pureza, regem o amor. E isso é muito importante nós começarmos um ano com amor, que é um ano que é regido pelo quê? Por Mãe Iemanjá. Todos nós, todas as tradições, todas elas dizem então que é um orixá feminino que rege esse ano de 2023. Então nós temos aqui a Mãe Iemanjá, que se inicia agora. Nós temos a criança, a gira da criança, simbolizando esse início agora na nossa tradição, impulsionado que pela força de Ogum. Então nós temos esses três elementos aqui fundamentais para que a gente possa iniciar esse ano a contento. Então nós vamos ver que o ser umbandista, ele
traz no seu âmago justamente esse anseio de crescimento e evolução. E por isso, por que isso? Porque isso nos produz felicidade. Num vídeo lá anterior, acho que bem no começo, se vocês maratonar, né, o canal, vocês vão ver que tem um vídeo lá chamado, por exemplo, Um Caminho para a Felicidade. Eu não sei se é o segundo ou terceiro vídeo do início do canal. E por que isso é importante eu agora dizer nesse início? Porque nós, umbandistas, trazemos justamente isso, o nosso modo de ser, ou seja, o nosso modo de evoluir, é que nos traduz justamente isso, que a Umbanda é um caminho para a felicidade e esse caminho se renova a cada ano que se reinicia, como agora. Ah, mas Pai Gilberto, as outras tradições também não é um caminho para a felicidade? Bom, eu estou falando da nossa tradição, a tradição de Umbanda, que é da tradição oral. E isso é completamente diferente das outras tradições escritas, da tradição escrita com as religiões da tradição escrita. Por quê? Porque na religião, por exemplo, judaica cristã, quando se inicia o caminho, quando se nasce, tem o quê? O pecado original, ou seja, nós não vemos dessa maneira porque nós não nos sentimos o quê? Que nós já saímos em débito. Ah, mas então quer dizer que na Umbanda, então, como não tem o pecado e não existe a figura do pecado na Umbanda, então o que existe? É um vale tudo? Não. Na Umbanda existe o que é a lei do karma, ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas ações e se as nossas ações, elas são boas, elas produzem karma positivo. Se elas são maléficas, elas produzem karma negativo. Então é justamente isso de colocar. E isso nos traz felicidade. Por quê? Porque quanto mais o indivíduo ele é cônscio das suas ações e responsável então pelo aquilo que ele produz, ele está cada vez mais perto da sua individualidade e de Deus, que na nossa tradição é chamado de Tupã. Então nós vamos ver que Tupã, Mãe Iemanjá, que é a que rege esse ano, nós vamos ver então que as crianças que iniciam essa primeira gira, dentro da vibração de Ogum, isso tudo se interlaça. Ah, mas Gilberto, tu está falando agora de Tupã, que Deus está falando de vibração de Ogum, então a religião de vocês, então, provavelmente, então, é politeísta. Não, não é politeísta. Não, não é. Nós o quê? Nós temos como fundamento o Criador, que é Tupã. Ele é o Uno. Ou seja, a unidade, ela se manifesta na pluralidade, na diversidade, que é os 7 araxas, ou 7 orixás, que é conhecido nas outras tradições. E isso nos traz muita felicidade. Como é que nós vamos, por exemplo, aos nossos preceitos? Há uma homenagem, por exemplo, ao mar, no sítio vibratório da praia. Nós vamos o quê? Felizes. Ah, mas e as outras religiões não vão felizes? Olha, infelizmente, às vezes não é o que nós vemos, porque a maioria, às vezes, do ato sagrado de alguma outra religião exige o quê? O sacrifício do crente, daquele que tem a fé naquela religião. Então nós vemos pessoas que andam de joelhos 2, 3 quilômetros ou sobem degraus até chegar lá na igreja de joelhos. Nós não precisamos mortificar o corpo, porque para nós o corpo é também sagrado, não é algo profano, ela é a casa do Espírito. E isso nos traz alegria e traz comunhão com os sítios vibratórios. Então nós vamos ver que como esse início é importante agora, porque ele o quê? Renova os nossos votos de evolução para que nós cada vez mais compreendemos o quê? O sentido da vida. E o ser umbandista indica justamente isso. Qual o sentido? Todo o ano que começa, nós devemos fazer essa reflexão de qual o sentido de nós estarmos aqui na vida. De qual nós novamente darmos o nosso passo em direção justamente ao sagrado. Então, é dentro desse caminho, dessa jornada que se inicia justamente em 20 de março, 21 de março, dia 18, 19, conforme o ano, que nós vamos cada vez mais iniciar novamente essa caminhada. E por isso, a todos que estão me assistindo, eu convido para que vocês tenham essa reflexão nessa nova caminhada que se inicia agora. Que cada um reflita naquilo que querem para a sua vida, naquilo que tudo que almejam.
se aquilo que eu almejo, que quero para a tua vida, está norteado pelos valores da Umbanda. Quais são os valores da Umbanda? A doutrina de Umbanda é sagrada, tudo que é digno, que é justo, que é nobre, nós devemos auferir para avaliar e adquirir o nosso caráter para que a gente possa justamente exercer esses valores. Ah, Pai Gilberto, mas eu não consigo ainda esses valores. É uma luta diária nós conquistarmos esses valores para o quê? Para ser melhores o quê? Cidadãos, para nós sermos o quê? Melhor o quê? Dentro de pessoas melhores, para que a gente possa ter um aprofundamento na empatia para um e para o outro, para que a gente possa entender o outro, compreender, amar e perdoar. E, acima de tudo, ter a consciência daquilo que, se é bom para mim, se é bom para o outro, tem que ser bom para todos. E isso a doutrina de Umbanda deixa muito claro. Por isso que nós sempre dizemos que nós como espíritos, somos diferentes. Claro que cada espírito tem as suas afinidades. Mas nós somos diversos, não diferentes. Essa é a grande questão. Nós somos desiguais, mas somos os mesmos, não somos diferentes. Por isso que eu estou colocando essa questão agora para vocês. Nós somos desiguais. Por que desiguais? Na forma nós somos desiguais. Mas nós somos unos e somos únicos em essência, somos espíritos, que na forma somos diversos. Por que somos na forma diversos? Porque podemos nos apresentar com a cor da pele de indígena, com a cor da pele amarela, com a pele preta, com a pele branca, enfim. Não importa a manifestação, importa o espírito que se manifesta. Então esse é um outro conceito que nos traz felicidade, porque nós enxergamos o outro como a nós mesmos. Então, nessa caminhada que se inicia, eu convido para que vocês todos reflitam que cada um de nós é parte e tem que fazer parte dessa parte maior e fazer a sua parte nessa parte. Para quê? E como é que se faz isso? Com os ritos de Umbanda, se faz isso com as giras, se faz isso com a integração e se faz isso o quê? Cada vez mais se conscientizando do que é a Umbanda e o que é seu início. Por isso é muito importante nós começarmos, como diz, com o pé direito nessa caminhada. E vamos caminhar. Porque cada um de nós tem uma intensidade e um modo de pisar nesse caminho. E isso é único de cada um. Por isso que cada um tem o que dizer, o que falar, o que se manifestar e como evoluir. Espero que vocês tenham entendido e compreendido essa mensagem para o dia de hoje, que é o início do ano, e nós vamos cada vez mais nos aprofundando nesses conceitos. Luz no caminho, paz no coração, saravá.